Estamos recebendo na nossa sala do Dois Dedos de Prosa o meu presidente da Academia de Letras de Campina Grande, Télio Farias. Télio Farias está lançando um livro sensacional, o livro que a doutora Isabel, que está aqui do meu lado, a professora doutora Isabel, Maria Isabel de Castro Pinto, está lendo, está apaixonada e então resolveu participar da entrevista e está aqui ao meu lado. Bom dia, Isabel. Bom dia, campinense. Bom dia, Télio. Comecei a ler o teu livro, peguei outros livros que tratam do assunto do Dia da Independência. Hoje não é um dia qualquer, hoje é um dia de comemoração, hoje é o nosso dia 7 de setembro. Do Télio Reinando. 200 anos da nossa os 200 anos da nossa independência, né? Um dia de comemoração, mas não é só um dia de comemoração, é um dia de reflexão, muitas vezes é dia de protesto, e é dia também de se ressignificar a nossa história. E Pedro Américo, o personagem da tua obra, é parte dessa ressignificação da história, dessa reescrita da história, Télio. E eu vou começar te fazendo a primeira pergunta, que é a seguinte: em que teu livro é diferente de tudo que foi escrito até agora sobre Pedro Américo? Te pergunto isso. Você cita alguns autores que escreveram sobre Pedro Américo. Eu entendi, de certo modo, em que aspecto o teu livro se diferencia dos demais, mas eu quero que você diga com mais clareza, com as suas palavras, qual é a novidade do teu livro? Exato. A primeira biografia de Pedro Américo foi escrita por Luiz Guimarães Júnior, que foi da Academia Brasileira de Letras. O Pedro Américo tinha 27 anos. E aí surgiram depois outras. A mais famosa, que é do genro de Pedro Américo, que é o Cardoso de Oliveira. E a última que foi escrita foi uma de Madalena Zácara, que é paraibana, que é a tese de doutorado, que é Pedro Américo, um artista brasileiro do século XIX. O meu livro, eu acho que se diferencia um pouco desses que me antecederam, que são excelentes obras, porque eu tive um acesso em Florença. Eu fui várias vezes a Florença, conheci os bisnetos de Pedro Américo, italianos, porque Pedro Américo teve um filho, Eduardo, que quando Pedro Américo falece em Florença em 1905, esse filho nunca mais voltou para o Brasil. Casou com a italiana, teve uma filha chamada Adelina, e a Adelina teve 2 filhos que são arquitetos em Florença, Gian Paolo Montese de Figueiredo e Gian Pedro Montese de Figueiredo. Esse pessoal tem um acervo enorme de cartas, de documentos do bisavô, alguns em português, algumas cartas em francês e algumas em italiano. E nessas viagens que eu fiz à Florença, eles me acessaram, me permitiram que eu digitalizasse essas cartas e esses documentos e fizesse o levantamento. Então, eu tive acesso só com o pessoal da Itália a mais de 500 documentos, especialmente cartas. Télio. Pois não. Télio, isso me leva a te perguntar uma coisa. Como é que foi a sua primeira visão de Brejo de Areia? E por que Brejo de Areia, praticamente uma aldeiazinha, produziu os 2 paraibanos mais ilustres da história, os 2 Américos, Pedro Américo e José Américo? Por que você foi à Areia e por que você se encantou pelo Pedro Américo? Na infância, meu pai é o decano da advocacia da Paraíba. E meu pai tinha muitos clientes, na época que eu era criança, na região de Areia. Era advogado de engenhos, advogado de proprietários de terra, e meu pai ia muito à Areia. E a estrada para a Areia é um pouco sinuosa. E meu pai sempre levava um dos filhos para acompanhá-lo. Então, enquanto ele fazia audiência ou atendia, fazia contrato, atendia o cliente, eu ficava
fazendo traquinagem na cidade e visitando aqueles prédios históricos. E a lembrança que eu tive de criança, e a poeta americana Louise Gluck diz que a memória de criança é a que fica. Era aquela casa de Pedrameb que parecia enorme. Hoje eu vejo que é uma casa pequena, mas na minha memória de criança parecia enorme. E aquele personagem começou a me fascinar. Eu comecei a ler alguma coisa, o tempo foi passando. Tive o privilégio também de, aos 14 anos, visitar Florença. E estava caminhando pela Via Mágio, quando, de repente, eu vejo na entrada do Palácio Michelangelo, que foi construído sob sob uma das casas, que era a casa da Mona Lisa, da Lisa Gherardini, eu vejo um busto de Pedro Américo e uma enorme placa em italiano, em esta casa, mais ou menos assim, nesta casa viveu o famoso, o brilhante pintor, artista e multitalentoso brasileiro Pedro Américo de Figueiredo de Melo. E comecei a me indagar. A Itália homenageia esse paraibano e nós, do Brasil e da Paraíba especialmente, pouco conhecemos dele. Talvez o quadro do Ipiranga. Né? A professora Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, ela é Quando você doutora em terminar História pela USP. de dizer meu nome, acabou o tempo. É doutora em História. Na USP está lecionando no curso de pós-graduação da Faculdade de Santa Marta, Unisa, né? Chama a sua faculdade. E ela agora vai lhe fazer outra pergunta. Não, a pergunta é a primeira ainda, a novidade do seu trabalho, que acho que falta você concluir. Complementando. A novidade é todo esse contato que você teve com esse acervo, uma das novidades que teve acesso a esse acervo que até então ninguém havia tido contato. Uma das novidades é essa. Nenhum pesquisador. E com essas peças, eu fui montando quebra-cabeça, né? Essas peças, fui montando quebra-cabeça e vi que tem fatos que é praticamente pouco conhecido, ou só conhecido de grandes especialistas. Por exemplo, Pedrameb naufragou na costa da Grã-Bretanha, se salvou a nado, conseguiu nadar até uma praia do país de Gales. Pedrameb correu risco de vida, esteve com um urso na Floresta Negra, se perdeu e terminou frente a frente com o urso selvagem. Pedro Américo também correu risco, esteve cara a cara com o leão, tal como Dom Quixote, no norte da África. E teve uma vida também, foi preso em Paris, estava numa dificuldade tremenda financeira, que começou a vender as medalhas. Ele era considerado o artista Papa Medalhas. E o cara Hoje disse, esse cara... E é o dia as margens plácidas, né? Do quadro famoso Independência ou Morte, do Pedro Américo, que está sendo reaberto a visitação hoje do Museu do Ipiranga. Então, eu só queria situar historicamente isso e lhe fazer uma pergunta a partir disso. O que é que faz de Pedro Américo um popstar? Uma das suas afirmações do seu livro. Exato. E o popstar Pedro Américo, eu digo que ele é popstar porque ele foi o primeiro brasileiro a ter uma fama de repercussão internacional. E o prestígio dele não era só na crítica, não era só entre os críticos de arte, não era só entre as pessoas, entre escritores como Victor Hugo, não era só entre poderosos como o próprio Dom Pedro II, como a Rainha Vitória, mas também entre o público. A título de exemplo, ele fez uma exposição em 1872 do quadro A Batalha do Havaí e cobrou ingresso. Foram vendidos 272 mil ingressos. Fazendo um paralelo com o Rock in Rio, que vendeu 500 mil ingressos, na época o Rio de Janeiro tinha uma população de 520 mil habitantes. Então, ele vendeu ingressos mais de 50% da população do Rio. E não tinha ainda pintado o Independência ou Morte, né? E não tinha ainda. Isabel, não, eu não vou falar. A Isabel vai falar. Faz aí as outras perguntas que a gente for falar no quadro, aí você não vai falar mais de nada. Mas já está acabando o tempo. Então, e também, quando ele lançou a vernissagem
do Independência ou Morte em Florença tinha mais de 20 autoridades reinantes, Dom Pedro II e a própria Rainha Vitória. E para complementar também, quando do quarto centenário de Michelangelo, o governo da Itália designou Pedro Américo para ser o orador da solenidade. Solenidade importantíssima, como o quarto centenário do grande artista Michelangelo. Então, ele era famoso, conhecido no mundo inteiro, com as proporções da época, né? Contextualizando com a época. E há relatos, inúmeros relatos, de Pedro Américo chegando em restaurantes, em Paris, em Bruxelas, em Florença, em Roma, e todo o restaurante se levantar para aplaudi-lo, mostrando que ele é uma personalidade, que era uma espécie de popstar, né? Popstar tanto no público, na crítica, e entre a elite intelectual e a elite política. Mas a nossa historiadora aqui quer fazer com você umas observações a respeito do quadro e da sua entrada na grande discussão sobre aquilo que a professora Lilian Schwartz, chama de como é que chama? O sequestro de 7 de setembro. Ela chama disso praticamente, foi inventado esse feriado de 7 de setembro por causa do quadro dele. Mas quem vai lhe perguntar é a professora Maria Isabel. A pergunta em relação ao quadro tem a ver com a tua própria obra, que eu acho que a novidade da tua obra é trazer um Pedro Américo que, além do vulto que você falou, né, no começo, você demonstra isso muito claramente, a tua paixão, né, o teu trabalho não tem nada de imparcial, né? Hoje não se exige imparcialidade em trabalho nenhum, se exige que o trabalho seja um trabalho bem feito e que seja um trabalho que tenha honestidade intelectual, né? Então, você aparece o tempo todo na obra e a questão do quadro é a seguinte: o Pedro Américo, até então, foi consagrado por uma história oficial, era irretocável, igual ao seu quadro, igual ao Pedro I, que foi consagrado lá com as suas tintas, né? E você traz para a gente um Pedro Américo que pouca gente conhece. Pedro Américo não foi só o cara que pintou o quadro da independência, mas o quadro é um marco fundador da independência do Brasil. Não dá para falar em independência do Brasil sem falar em Pedro Américo, né? E Pedro Américo passou por nos últimos tempos, esse quadro, o quadro de Independência ou Morte, o Grito do Ipiranga, passou a ser muito questionado. Por que passou a ser questionado? Porque só aparece a elite, porque aparece 2, 3 personagens do povo. E aí eu li muita coisa aqui sobre assim, uma crítica bem pesada ao Pedro Américo. Pedro Américo aparece muito como aquele que foi pago pelo governo para pintar aquele quadro. É como se ele fosse um enganador, um impostor. A impressão que se tem é essa, e eu quero que você fale um pouco sobre esse aspecto. Na verdade, essas críticas, na época do quadro, já existiam. E Pedro Américo escreve, um ano após o quadro, uma plaquete, O Brado do Ipiranga, e ele defende exatamente isso. Ele diz o seguinte: eu não podia pintar uma cena de relevância para a história, uma cena na forma pobre como ela foi. Dom Pedro em cima de uma mula, subindo a Serra do Mar, de vestes simples, porque eu teria que dar civilização, ele usa esse termo, eu tenho que dar civilização a um ato solene de independência. Ele usa até outra frase, que é a realidade inspira o autor, o artista, perdão, mas não escraviza. Então, ele defende o seguinte, que como artista, o trabalho dele era exatamente dar glamour, da civilidade, da importância, solenidade àquele ato histórico. Então, você chegaria ao ponto de dizer que o verdadeiro criador desse feriado que comemoramos hoje não é o Pedro de Alcântara, o Pedro de Orleans e Bragança, mas o Pedro Américo de Figueiredo? O interessante é o seguinte, que Dom Pedro I, após o ato do Ipiranga, que ele recebe a carta de Dona Leopoldina,
continua assinando como príncipe regente até o dia 12 de outubro, que é o dia da aclamação, que tem até um quadro de Debré. No Rio de Então, Janeiro. houve, e a imprensa, na época, deu pouca, inclusive nos anos seguintes, 1823, 1824, deu pouco ou quase nada relevância ao 7 de setembro. A imprensa pouco cita mais o 12 de outubro, que é a partir de então, 12 de outubro de 1822, Dom Pedro passa a assinar como imperador do Brasil. De 7 de setembro a 12 de outubro, ele continua assinando como príncipe regente. Quer dizer, ele mesmo, nos decretos, nas nomeações de cargos, ele continua assinando como príncipe regente em nome do rei de Portugal. E ele pintou o quadro um ano antes do Império cair, né? Por paradoxo, ele pintou o quadro, e como eu disse no lançamento em São Paulo, que você me deu a honra de se encontrar presente, coincidência ou não, o quadro de Pedro Américo, a partir da sua realização e posterior à posição no Museu do Ipiranga, é que começa a grandeza de São Paulo. Porque São Paulo, a Lilia Schwartz diz que São Paulo sequestrou a independência como interesse paulista, para que o 7 de setembro fosse uma data paulista, uma data que desse relevância à história de São Paulo. São Paulo, em 1822, era uma província pequena, uma província sem tanta relevância. Já São Paulo, de 1888, era São Paulo que começava a decolar para ser a grande locomotiva do Brasil, como efetivamente hoje é. Então, a gente pode... da República Paulista, né? Exato, exato. Então, a gente pode até no pensamento mais radical, concluir que o feriado de 7 de setembro passa a ter relevância a partir de Pedro Américo. Mas não é a única obra dele. Eu quero lembrar que naquele dia histórico na minha vida em que eu fui ao seu lançamento, ao lado lá do Manuel da Costa Pinto, né, e do seu lado, eu fiquei sabendo uma coisa que eu não sabia. Fale um pouco sobre a questão da etimologia, se referindo ao quadro As Cariocas. As Cariocas é um quadro interessante, porque Horácio de Almeida, o paraibano historiador, tem um trabalho, um ensaio muito interessante, mostrando que o seguinte, que Pedro Américo apresenta no Rio de Janeiro o quadro A Carioca, que era uma mulher nua, que era o símbolo de beleza da mulher da época, e o habitante da cidade do Rio de Janeiro passa a se referir às mulheres bonitas com o nome do quadro. Fulano de tal, lá vem a Carioca. Aquela mulher bonita que estava passando, o carioca, o habitante do Rio sempre teve esse tom jocoso, esse tom de brincadeira. E ele diz, lá vem a carioca. Com o tempo, a carioca passa a se referir a todas as mulheres. E, andando ainda mais o tempo, o gentílico se torna a referência a quem nasce na cidade do Rio de Janeiro. Então, é outro fato interessante do personagem Pedro Américo, que ele Quem era carioca? Batiza. Há uma suspeita, mas não há comprovação documental, que a carioca seria um amante de Pedro Américo. E há uma suspeita que era uma funcionária da Embaixada do Brasil. Há uma subliminar referência a algumas cartas que era uma funcionária da Embaixada do Brasil em Paris. Era uma brasileira, nascida no Rio, e residia em Paris. A professora Maria Isabel quer lhe perguntar sobre o romance que hoje é tido como... Você disse que foi o primeiro romance escrito no estado da Paraíba. Como se chama esse romance? Por quê? Não quero perguntar isso, não. Aí você pergunta, eu sei o que é que eu vou perguntar. O romance O Holocausto. Antes de você falar do romance, eu quero só concluir a história do quadro. Que as críticas em relação a quem estava lá naquele monumento e quem não estava, essas críticas partem do sucesso que fez esse quadro. Então, ao contrário do que você disse, que o Pedro Américo fazia muito sucesso na Europa e pouco sucesso aqui, a historiografia ela diz outra coisa, e o seu livro também, porque, e veja bem, Télio, Exato.
o quadro não deixa de ser a ausência do povo no quadro, a ausência das mulheres, dos negros, de pessoas de menos poder aquisitivo, não deixa de ser também uma denúncia. Uma denúncia de quê? De que a elite pintou com aquelas cores, não é? Pôs aqueles personagens históricos lá, o Dom Pedro, não é? No alto da glória, que a saída dele do Brasil não é muito lá aquela história toda, mas o que é interessante aí não é que o mais importante não é que se o quadro é mentira, se é verdade, mas é que o quadro nos suscita esse tipo de questionamento. Nossa, cadê o povo? Né? E onde é que só aparecem 2 ou 3 personagens do povo? E esse é um questionamento a ser feito. Onde é que está o povo nessa história? E o povo apareceu sim, inclusive a figura da mulher, a Leopoldina, que foi a Dom Pedro I chega a uma carta dela, depois de reunião com os ministros de Estado, com o próprio José Bonifácio, para dizer, olha, apressa com essa independência, porque senão a gente vai ficar nas mãos da metrópole outra vez. Então, é um quadro que, pela notoriedade que ganhou, pela visibilidade que ganhou, se pode fazer esse tipo de pergunta. Por que é que o povo estava lá? Por que é que o povo sumiu do quadro do Pedro Américo? E tem um fato muito interessante, Isabel, nesse sentido da sua indagação, é que Pedro Américo fez um esboço do quadro do Ipiranga, que hoje pertence à coleção Sérgio Sayone Fadel, do Rio de Janeiro, que era um grande advogado, faleceu há pouco, e era um dos grandes colecionadores da arte do século XIX. No esboço de Fadel, há um negro perto do Pedro Boi, que é o cara que está com a carroça, há um negro e um trabalhador com enxada na mão. E não se sabe o motivo que esse negro e o trabalhador com enxada na mão não foi replicado na obra original. Suspeita-se que houve uma pressão, principalmente dos cafeicultores paulistas, não queria que os negros nem trabalhadores aparecessem ostensivamente na obra. E o interessante é que é um esboço, o rosto, como esboço, o rosto ainda não está desenhado de Dom Pedro, tudo, mas o trabalhador e o negro, ele está na esquerda do quadro, perto do carro de boi, e desapareceu. Está na contramão do evento, né? Está na contramão do evento. Olha de fora, olha como espectador. A importância da mulher foi lembrada por você na carta de Dona Leopoldina, que Isabel voltou a citar. E eu queria também lembrar que você falou na questão do negro, e o Joaquim Nabuco, fundador da Academia Brasileira de Letras, gênio da literatura, autor de Minha Formação, estadista do Império, registra uma crítica muito favorável ao romance, a um dos 3 ou 4 romances dele, o Holocausto. Eu gostaria que você falasse um pouco o que é tido como o primeiro romance escrito na Paraíba, em 1882, é isso? Exato. O Holocausto é um livro interessante. O elogio de Nabuco é exatamente porque Pedro Américo coloca um personagem que liberta seus escravos. E Areia foi também precursora da libertação dos escravos aqui na Paraíba, bem antes da Princesa Isabel. Areia só perde para Redenção, no Ceará, que foi a pioneira, a primeira cidade a libertar os escravos. O romance tem um personagem que é uma espécie de alter ego de Pedro Américo, chamado Avelino, que é um artista de Areia, que vai se entrando em aventuras e desventuras, que defende a libertação dos escravos, defende os direitos da mulher, que na época era muito avançado, e se tornou também, como você ressaltou, o primeiro romance paraibano, abrindo a porta para grandes talentos que viriam do nosso estado, como Zé Lins do Rego, Zé Américo de Almeida, Ariano Suassuna, José Neumann e Pinto, e tantos outros. Não é? Então, é um romance. Lembra que o personagem lembra um dos grandes produtos dos contrafortes da Borborema, né? O nome dele. Exato. Né?
o Algarve, né? Algarve. O Algarve, que era um dos produtos da Serra da Algarve. Borborema, onde está a areia e onde está Campina Grande, né? E o romance tem muitas confissões autobiográficas. Essa também um destaque do meu livro, porque eu pego essas confissões autobiográficas e levo para o livro, principalmente as confissões de infância. Tem um fato interessante que é Pedro Américo encontra tem um frei cappuccino, que é Frei Serafim, um precursor de Frei Damião, que pregava nas cidades e foi areia, e o menino Pedro Américo começou a fazer desenhos do Frei e começou a vender esses desenhos. E no livro ele faz o personagem desenhando um religioso. E o menino ganha um trocado que ele nunca esperava, porque começa os fiéis. Eu quero que desenhe o Frei de tal forma, o Frei junto com Nossa Senhora, o Frei de joelho. E muitos desses desenhos passaram a ilustrar capelas de fazendas, capelas de cidades pequenas na Paraíba e no Nordeste. Olha, o Télio, eu queria também lembrar você que grande parte do elogio do Nabucco é que, como a Isabel tinha falado da questão do negro no quadro, né, era a posição abolicionista também, vanguarda. Perfeito, exatamente. Que era uma posição muito avançada para a época. Que Pedro Américo sempre foi abolicionista e, por mais contraditório que seja, nas cartas, nos seus pronunciamentos pessoais, ele sempre foi republicano. Não, não expunha essa posição até por respeito ao imperador, embora o próprio imperador também tenha declarado simpatia pelas repúblicas em alguns dos seus pronunciamentos, né? Aliás, o imperador era muito ciclotímico, né, na relação dele com Pedro, não é isso? Você narra Exato. no seu livro, com muita precisão, que o imperador o acolhe, o financia, depois ele pede, o imperador não dá nada, e parece que os últimos anos do Pedro Américo foram muito dolorosos, porque, além de ele estar doente, aliás, ele estava em Florença, e em Florença, pelo menos, ele sobrevivia. Se ele voltasse, ele morreu em Florença, porque em Florença ele sobrevivia. Se ele voltasse para o Brasil, ele poderia morrer à míngua. Né? Morreu por consequências da diabetes em segundo grau. Nós temos uma coincidência, ele e eu, nisso. Né? Eu não morri ainda, mas eu sou diabético. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa ciclotimia do imperador Dom Pedro II em relação ao gênio, ao grande gênio que sempre foi Pedro Américo Figueiredo. O interessante é que nos livros de história, e antes de mergulhar na pesquisa, eu também pensava assim, os livros de história sempre tratavam Pedro Américo como protegido do imperador. E ponto final, né? E eu mesmo tinha essa ideia. Mas quando eu mergulhei nas fontes e mergulhei na pesquisa, eu fui vendo que Pedro Américo alterna. O imperador é importante para o início dele. O Luiz Brunet, o francês, descobre Pedro Américo, faz uma carta ao presidente da província e ao próprio imperador, pedindo que cuidem da educação da criança, do menino do interior esquecido. O imperador autoriza, não sem alguns contratempos, porque ele quer que a província da Paraíba negue, a Assembleia tem um papel nesse sentido. O imperador autoriza que Pedro Américo vá ao Rio, a capital imperial, estude no Colégio Pedro II, instituição que ainda existe atualmente, e daí começa sua caminhada, a Academia Imperial de Belas Artes, e ele vai alçando degrau a degrau o sucesso e vai conseguindo espaço, vai se tornando famoso, vai se tornando relevante. Mas em outros momentos... Está acabando o nosso tempo aqui, eu vou ter que encerrar, mas antes disso, eu queria que você falasse. Usa-se muito pouco uma palavra e ela foi aplicada no Pedro Américo, antes da gente terminar a entrevista, que é a palavra polimata, não é isso? Exato. Polimata significa uma pessoa que é muito importante em vários setores. É o caso dele. Relacione aí. Pintor, professor, vários. Professor, segundo doutor acadêmico Isabel é doutora, segundo brasileiro a obter o título de doutor na Universidade de Bruxelas, arqueólogo, reconhecido como o primeiro arqueólogo do Brasil, caricaturista, arquiteto, fez diversos prédios no Rio de Janeiro,
ecologista, político, deputado federal eleito pela Paraíba, parlamentar brilhante, defendeu a educação, defendeu as artes, defendeu a cultura. Então, é um polímata, um polímata de grande talento e de pouco conhecido. Foi filósofo, Mais sociólogo. conhecido agora, graças a Télio Farias, de quem nós nos despedimos, agradecendo muito essa Não acabou. Eu linda quero aula, conversar mais, mas viu, nós Télio? vamos voltar. Nós vamos voltar, viu, Télio? Até porque eu li outro livro do Télio maravilhoso, um livro de viagens, cuja contracapa é escrita por minha amiga Paloma Jorge Amado. Parabéns, Télio, pela sua produção maravilhosa. E honra a academia. Muito obrigado, Neumann. Enorme prazer falar com Estou muito vocês. satisfeita de estar aqui, viu, Télio? Porque eu disse, não, Neumann, não é possível que eu vou me calar. Deixa sair a cadeira para ver se dá para eu aparecer aqui e deu certo, né? Mesmo sendo... Bom, Não sei foi o muito que a gente gostaria, mas acho Mas que... nós voltaremos. perfeito. O tempo da Parabéns internet é líquido. pela obra, parabéns pelo livro. E, assim, só para concluir mesmo, falar de um personagem tão conhecido, que tem tanta coisa escrita, há tanto, já se diz tanto sobre ele, não é fácil, né? Não é fácil. Que novidade eu vou trazer de um cara que já foi tão falado, que é conhecido no mundo inteiro, e eu acho que você fez isso muito bem. Você deu o seu recado, Télio. Parabéns. E viva Muito o sertão, obrigado. viva o Brasil e viva Campina Grande. Muito viva obrigado. Um E forte viva abraço. Télio. Viva Télio. Obrigado. Tchau. Tchau, Télio. Até a volta. Até a volta. Forte abraço, meu Deus. Voltaremos. Tchau.